É um pessoal que está começando, né? Dark Matter, gente, é um grande best-seller, né, da ficção sci-fi, né, da ficção científica. O autor, aliás, o Blake Crouch, que eu também entrevistei o produtor também, ele também é produtor e showrunner da série, vai estar na íntegra dessa grande entrevista lá no YouTube do Splash Wall já, vai estar na minha coluna. Mas esse autor, o Blake Crouch, ele é super respeitado nesse gênero. Veio já para a Bienal do Livro, disse que adorou a Bienal de São Paulo. Aí eu falei para ele que ele tem que ir para a Feira do Livro de Paraty, que aí ele vai amar. Foi uma conversa assim divertida. E ele, nessa trama, Vitor, isso que é muito interessante, que é legal a gente pegar essa trama. Ele conta a história de um físico, né? Um físico, que é o Joel Edgerton, que ele está lá dando aula na faculdade ali de Chicago, né, tá meio sem perspectiva, os alunos não ligam muito para eles ficam muito mais, como que se diz, nas redes sociais, no YouTube, enquanto ele dá aula, então ele está meio frustrado. Na paralela, um grande amigo dele, que é o Jim Simpson, que faz, o ator do Westworld, que eu amo, né, que se chama Ryan, ganhou um grande prêmio de física, o prêmio Pavia, da Universidade de Pavia, da Itália, e aí rola assim meio um ciúme, tipo, olha, eu era tão brilhante, mas esse meu amigo que está ganhando, etc. E ele está casado, o Joel, que é o Jason, com a Jennifer Connelly, a Daniela, e ela é uma artista plástica que, quando eles engravidaram, deixou de pintar, esse é só artista, e foi representar artistas numa galeria, né? Ele deixou essa carreira mais científica, mais de ponta, para ser professor, para ter uma segurança. Eles estão nesse lugar, são um casal feliz com todos os problemas, e esse amigo Ryan oferece um grande projeto para ele, na noite em que ele ganha esse prêmio, falando, ó, vem comigo que tem uma coisa revolucionária aqui, que vai revolucionar a ciência, que vai com a neurofísica, né, e é uma coisa doida, a neurociência com física quântica e tal. Só que ele é sequestrado num beco aí, voltando para casa depois dessa conversa na qual ele ia pensar sobre isso, e ele é jogado num outro mundo paralelo. E a gente entende que veio alguém desse outro mundo, que não é necessariamente o futuro, ele é um mundo paralelo mesmo. A gente está falando de multiversos, Vitor, mas não é aquela coisa multiverso, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, é aquela coisa louca. Pelo contrário, a narrativa é muito mais clean, muito bacana, e ela não fica pirando no fetiche só da ficção científica que você esquece quem são as pessoas. Ela é muito humana ao mesmo tempo, porque é esse cara que é tirado da família dele, que tenta em todas as portas, e aí tem uma metáfora com a porta que você vai abrindo nas realidades possíveis, e ao mesmo tempo você cocria essa realidade, porque você tem que, antes de abrir essa porta desse corredor infinito, que você toma um líquido para poder viajar, né, nessa realidade, o que você quer encontrar do outro lado da porta? A gente está vendo uma cena aí, quem está assistindo, que tem a tal da Alice Braga, maravilhosa, correndo com um monte de prédio caindo. Você fala, gente, com que situação emocional você entrou que você abriu essa porta e é esse mundo que você acha? Então isso também é interessante, porque é uma série que fala muito da questão de, como eu brinquei com eles, que a grande máquina aqui é o cérebro, né? Então isso é interessante. A Alice faz uma psiquiatra que acompanha as pessoas que fazem parte dessa experiência, e tem uma história muito importante, né, de acompanhar também o Jason, o Jason 1, né, esse que some do mundo dele, é tirado desse mundo, para voltar, né, para a vida dele. E a grande aventura dele, olha que louco, é voltar para a vida dele, de todo dia. Nisso tem 1001 aventuras, enfim. Vamos ver um pouquinho o que esse elenco falou, né, Vitor? E o povo reclamando da vida que não tá fácil, e tem gente querendo voltar para a própria vida. Pois é, você nunca sabe o que está do outro lado da porta, Vitor, aí é que está. Vamos assistir um pouquinho, um trechinho dessa entrevista. Das múltiplas possibilidades de universos, né? Dessas possibilidades de vida, mas normalmente esses temas, né? Quando a gente fala desses universos possíveis, acaba sempre, o Joe estava falando isso ontem, acaba sempre sendo filmes de super-heróis ou pessoas com superpoderes. E no caso do Matéria Escura, é uma série que são pessoas normais. É uma psiquiatra, é um pai de família que é professor, cientista, é o dono de uma empresa. E isso traz uma conexão tão legal com o público para uma coisa de gênero, que tem ação, que tem magia, que tem, nossa, muita ação. A personagem passa por bastante ação, divertidíssimas, eu amei fazer.
Mas, ao mesmo tempo, também a gente está falando de temas que são comuns a todos, sabe? Então, acho que tem esse lugar bonito dessa representatividade, ter um pouco de cada um. I thought it was a great idea to kind of talk about a marriage and the things that people go through in a marriage through kind of in a sci-fi landscape. I thought it was really interesting, and I hadn't seen a multiverse story done in that way before. And sometimes I think the show is saying, like, it's a matter of choice, you know, like like in terms of the different Jasons and the different Daniellas when they come back together, and, you know, did they find the right one, and which is it, you know, like, I feel like there are different possibilities, of course, you know, and we're making so many decisions all the time that are changing the courses of our lives. But they, you know, they chose each other. They chose to stick with the version that they had built together, because there was something in the shared history that they had and in the shared decisions that they had made. And that sort of, it was their own, it was kind of like the version that they built together, and there was something singular in that, and that made that precious. One of the things I thought about a lot when I first got involved with the show was that, you know, I'd recently become a father, and my kids I have twins, and they were about 1.5 when I first started talking about the show. And I realized that I was undergoing a transformation in my own life because, you know, I was committed to a relationship and now committed to having a family. And I realized that my old life was very selfish. I only had to worry about myself and my ambition. And now I was making choices for the sake of a family. And so the differentiation of Jason 1 and Jason 2 is interesting because, you know, Jason 2 doesn't have the feeling of the weight of responsibility and the joy of responsibility, and the limitations that having a family can create. You know, there are wonderful things that it gives you, but you do have to sort of make decisions that you may not want to make for the sake of everybody else. So on one hand, I thought there's a confidence to Jason 1 that is free of all those. So I did bring a lot of myself to that, and I felt the subtle differences between them they're both very good people, just having different circumstances in life. And certainly, thank God, not for me. Jason 1 has undergone a really traumatic experience of grief in his family that I think also makes a change to us. Different, Jason stole me from my world, and he brought me to his world. What if the person that abducted me... Arrasou, né? Arrasou. Fábio Guerra sempre arrasando. Matéria noturna. Matéria escura. Escura, que é todo um conceito também. Matéria escura, perdão. Que a gente não... Eu confundi, aliás, com a Alice Braga no Tapete Vermelho lá do Platino também, e falei Dark Materials, que tem, Dark Materials, que tem a série também. Então a pessoa disléxica que confunde. Mas esse é Dark Matter, que é matéria escura, e é uma bela série. Vocês viram aí, né? Então, que para mim me pega mais, que não é só sobre a questão científica, esse fetiche da ficção científica, que eu curto também, mas, em geral, me afasta um pouco dos personagens. É uma série, como a gente já falou, eternamente de personagens, como o Joel comentou, né? E ele que foi pai, estava aí com essas questões, é isso, a questão de a vida que você escolhe, acho que diz muito sobre as nossas escolhas, né, Vitor? Não precisa ser um multiverso. Quem nunca se perguntou, e se eu tivesse feito aquela faculdade? E se eu tivesse deixado esse emprego e pego outro? E se eu tivesse casado com essa pessoa e não com aquela? Né? Tantos e sis na vida que são essas grandes metáforas que são as portas, né? Muito bem, muito bem. Fábio Guerra, Dark Matter, então, disponível aí para você maratonar. E agora, a gente, de Dark TV Plus, tá? Apple TV Apple Plus. TV. E aí a Apple TV tá com séries incríveis, tem muita mais coisa vindo aí. Filmes, séries, enfim.